Freixo de Espada à Cinta, pedaço de paraíso. Vila muito antiga, Freixo de Espada à Cinta foi sempre praça forte na defesa dos vários invasores que por Portugal passaram, romanos, visigodos, mouros, cristãos e dos portugueses na luta contra os castelhanos. Do castelo que defendia a pátria, resta apenas a torre heptagonal, mais conhecida por Torre do Galo, mas a esperança de vermos agora mais partes do que foi o castelo de Freixo renova-se com a descoberta dos vestígios da Torre de Menagem. No decorrer das escavações arqueológicas que estão a ser feitas junto à torre heptagonal, foi encontrado um torreão posterior à primeira barbacã do castelo, que datará do século XV. Assim, se prova mais uma vez a antiguidade e a importância desta vila transmontana, cuja história está inscrita e escrita em pedras milenares. Até ao final dos anos 80, era possível ver pelas ruas e vielas de Freixo casas com a fachada tipicamente manuelina, que mostravam características de arquitetura e decoração judaica cristã nova. Perduram ainda muitos exemplares valiosos, nomeadamente janelas e portas. Este património arquitetónico conferiu a Freixo de Espada à Cinta o título de Vila mais Manuelina de Portugal. Freixo também é Douro, um Douro superior. Um Douro internacional, pois está integrado em toda a sua extensão territorial no Parque Natural do Douro Internacional, ficando assim o concelho de Freixo localizado numa zona bastante acidentada, de clima diferenciado do resto do Nordeste transmontano, caracterizando-se por algumas zonas em que subsiste um verdadeiro microclima. Concelho fundamentalmente rural, por aqui predomina a paisagem agrícola, mas em espaços surgem manchas de pinhal, de castanheiro ou carvalho. A separar o concelho de Freixo de Espanha, temos o Rio Douro, sempre o Douro, que nos une e nos separa, e que proporciona a quem nos visita paisagens de sonho, algumas de cortar a respiração, como as que se podem ver dos miradouros de Lagoaça, Masouco ou do Penedo de Durão. Percorrer o concelho de Freixo de Espada à Cinta é percorrer as margens de um território conquistado palmo a palmo, onde o tempo não é do passado nem do futuro. No entanto, Freixo não seria Freixo sem as suas gentes. Porque Freixo de Espada à Cinta não seria o que é sem as suas gentes, e porque o património cultural e material não se pode perder, foi criado o projeto Memórias Orais Freixo de Espada à Cinta. Este projeto, que tem como grande objetivo preservar o património cultural e material desta terra à beira Douro plantada, está a ser produzido por fases. Primeiro, foram entrevistadas 41 pessoas do concelho. Depois, foi escolhida uma frase de cada entrevistado para constar no vídeo de apresentação das memórias orais. Seguidamente, todas as entrevistas foram transcritas para que se passe para a fase final, que é a publicação de um livro com as 41 entrevistas na íntegra. O projeto global tem o total de 1365 minutos de histórias de vida, usos e costumes, de que foi Freixo e do que já não é, e vai ser entregue no Arquivo Municipal de Freixo de Espada à Cinta e na Torre do Tombo, para que desta forma possam ser consultados e para que as memórias de Freixo não se percam com o passar dos anos. As sensações que tenho desse tempo e as memórias que tenho desse tempo é que vinha a fazer uma vida de rapaz muito diferente da que fazia lá. Vinha para o campo, encontrava os meus amigos, reencontrava os meus amigos e fazíamos as brincadeiras que aqui se fazem, que se faziam. Ir à procura dos ninhos, na altura, dos pássaros, ir montar armadilhas para os pássaros, ir jogar à bola, que se jogava a bola à vontade, enquanto que eu em Lisboa, muitas vezes fugi da polícia, porque não podia pisar a relva na altura, nem andar a jogar à bola. Aqui não, jogava-se a bola em qualquer rua, em qualquer lado. E as conversas que tinha com os meus amigos, essa é a grande diferença. E acompanhava bastante a vida do campo, as colheitas na altura. Quando era em julho, agosto, as cegadas, ia para as eiras e gostava muito de andar nos trilhos, sabe aquele trilho, né? Puxava mais, adorava andar ali, não andava sozinho, é claro,
Gostava muito de lidar com os machos, com os carros dos machos, com os arados, miúdo, ia ver, não andava com eles, mas os criados na altura tinham uma paciência enorme para mim. E essa é a minha lembrança desta minha juventude cá. A minha infância foi muito triste. Muito triste. Olha, a minha mãe era filha de um guarda fiscal. Casou com 25 anos. Meu pai não era trabalhador. Passei necessidades. Necessidades, pois. Minha mãe tinha um bocadão, vendeu para comprar um gado, meu pai destruiu. Destruiu tudo. E podíamos estar bem na vida e nos tivemos. E assim. Me lembro, minha mãe era viúva e ficou com 3 filhos. Ficou com 3 filhos. Nunca mais quis saber de ninguém. Foi viúva até 90 anos. Morreu, parece que tinha 90, minha mãe. E depois criou-nos com muita dificuldade a tecer, no tear. Não fui à escola, minha senhora, porque a minha mãe morreu nova e éramos 4 irmãos, que eu era a mais velha, mas tinha 16 anos. E tive que criar os meus irmãos, que tínhamos gado. Ir a guardar o gado, a buscar o leite, a fazer o queijo e a dormir por lá muitas vezes, a apanhar água e tudo. O gado. Era a minha vida, ir à ageira, a reparar azeitona. E era assim a vida, assim. Guardava as vacas, guardava as cabras e as ovelhas, e guardava isso tudo. E era o que fazia, com 10 anos. E depois ali para diante foi trabalho no campo, sempre no campo, sempre. A secar e a mondar e a arrancar batatas a tudo. Não teve vergonha, minha mãe, tudo eu sei. Andava na escola, mas depois tirou-me para tratar e ela pronto. Não aprendi nada. E havia muitos. Primeiro houve telescola, depois da telescola a primária, o ensino primário, e o jardim de infância. Havia muita gente. Eram muitos professores. Éramos 1, 2, 3 da escola primária, 2 da telescola e 1 do jardim de infância. Quando era menino, não posso me lembrar assim muito, porque olha, nós tínhamos cá a tradição da raiola, porque agora só já é que existe. Hoje só o que existe é a raiola. A raiola, existia também a pelota, porque a pelota não era bem portuguesa. Eram os espanhóis que vinham a jogar com os freixenistas no adro da igreja, a jogar a pelota contra o atro da igreja. Porque nós aqui, o Rio Douro, no verão era mais seco, não é? Já passavam, ou que passassem a balde, ou que passassem em barco, gostavam de vir a fresco, como ainda existem, ainda bem que há muitos. E então vinham jogar a pelota. O Sr. Sarmento Rodrigues chegou a jogar também a pelota no tempo de mocidade. As minhas primeiras memórias de menino são aqui em Freixo de Espadacita, na instituição primária, com colegas meus que andavam descalços, que é uma coisa impressionante. Eu hoje falo aos meus filhos nisso e eles ficam, isso não pode ser, quase não acreditam no pai. Veja lá onde está. E realmente iam para a escola descalços, em dias de geada, com os pés na geada, era uma coisa impressionante. Eu estar deitado, lembro-me, e
e às 6 da manhã um movimento maior nas ruas de Freixo, um movimento maior às 6 da manhã do que há hoje, às 2 da tarde, num domingo, porque sentia-se o barulho dos animais a irem para as hortas, com o pessoal, quer dizer, havia um movimento que começava logo de manhã cedo. Empregado, trabalhar, cavar, lavrar, fazia tudo. Aprendi a fazer tudo, só não aprendia a ler, que era a coisa que mais paixão me dava. Isso era a paixão maior que sempre foi não aprender a ler. Quando vejo um papel qualquer, para quê? Não ensinaram, não aprendo. A minha infância foi assim, não é? Nós não tínhamos bonecas para brincar, fazíamos bonecas de trapos e brincávamos, depois apanhávamos uma latinha qualquer, fazíamos lá a sopa, dizíamos nós, formigávamos ervinhas e fazíamos a sopa para comermos, comíamos, as nossas mães matavam os porcos, faziam fumeiro, nós também queríamos fazer fumeiro, espetávamos 2 pauzinhos na parede e havíamos umas ervas que nós punhamos assim, que era para fazer as alheiras e as chouriças, fazíamos das ervas penduradas. Pronto, era assim, íamos para a escola, brincávamos à corda, andávamos aos saltos, na quaresma jogávamos o cântaro. Bateu muitas, deu muitas ragoadas nas mãos, deixou umas muito vermelhas, eu fui a chorar para casa. E depois a minha mãe viu-me assim e ela não me tornou a deixar ir outra vez para a escola. Aonde é que ela fez muito mal, não me tornou a obrigar a ir. Está a compreender agora? Pronto. Depois, eu queria, porque eu não sei ler, sou uma pessoa, não sei ler, e faz muita falta à gente. Mas que eu hei de fazer? Depois, a minha mãe, já éramos grandinhas, ensinou-nos a ir a trabalhar para o campo. O ponto de partida, e isso tem a ver com as escolas, com o professor, um professor, com o padre, com as forças vivas, que era quem pontificava. E as pessoas estavam balizadas numa aldeia que elas eram referências. Quando uma asneira se fazia, um roubo assim, aquilo era castigado pela vox populus. Portanto, era ali era o governo próprio. E isso desaparecia. Essas pessoas tinham essa formação e debitavam a coisa com rigor. E com paciência. É a vida, é assim. Isso é um facto. Por isso é que eu digo que pessoas dessas também vão desaparecendo. Há para aí que 3 anos morreu o Calmo Alfaiate, o Manelito, depois esteve na tesouraria como familiar e eu estava sabe quanta coisa sabia assim que à partida, isso não interessa, dentro desse espírito, não? E eu estava no cemitério, estava um cunhado ao meu lado e mais uma sobrinha e eu saí-me assim, que este senhor era uma biblioteca. E era uma biblioteca, porque sabia coisinhas que o tipo nem imaginava, não estão escritas em lado nenhum. E eu descobri aquilo como... Esses valores vão desaparecendo. Depois fui para o supermercado e aí no supermercado eu já trabalhava. Eu trabalhava 24 horas por dia, mas quase. Mas não tinha descanso, eu trabalhava todos os dias, não havia sábados nem domingos. Estava sempre aberto. Depois a gente emigrou, fui para a Suíça, fui para o Luxemburgo, aliás. Fui para o Luxemburgo, não me dei assim muito bem, vim embora, fui para a Suíça. E depois vim e fui outra vez. Pronto, depois, olha, depois juntei com uma mulher, já um bocado idosa, portanto seria a avó do Portela. Pronto. E já faleceu já há uns anos. Já há uns anos que faleceu. De maneira que agora estou sozinho, pronto. Quantos anos esteve na Suíça? 3 anos. 3 anos. Estive quase a atingir o para viver, porque ali há um sistema assim, um bocado apertado. É o para B A, o para B C, coisa, tal. De maneira que depois nós a ir embora e juntamos eu e a avó do Portela, pronto, já faleceu. E agora ando
por aqui assim a olhar, pronto, uma pessoa sozinha. O calor, a gente já estava todo calor. O primeiro ano que cheguei cá, já estava cheio de frio. E eu digo, cara, eu quero ir embora, vou acostumar a abotoar, pronto. E agora já não tem frio nenhum, quando andava a labrar. Conheço terreno, tudo. Se andava um caminhão, um carro, durante um dia, nem um mês, para mostrar o sítio que eu labrei, nem um mês, acabava um mês, nem consegui chegar ao sítio que eu labrava, com o trator. Sabia fazer tudo, senhora, sabia fazer tudo. Sem saber ler, só sei número. Fui para a Alemanha, esteve lá 3 anos e meio, arranjei lá dinheiro, poupei muito, trabalhei muito. Eu cheguei a trabalhar 18 horas por dia, 18 horas por dia. Eu agora trabalhava na estiva. E então, em Bremen. Arranjei um caminhão, fazer transporte. Arranjei um caminhão, fiz logo 2 casas com ele. Transportar areia e cimento e fazia o que aparecia. Depois comprei outro. E depois comprei outro. Os 3 caminhões. Eu carregava um vagão de madeira por dia para Lourenço Marques. Tinha que mandar um vagão por dia para Lourenço Marques. Aí é que foi que me deu dinheiro. Para fazer mais uma casa e trazer a mobília toda que trouxe. E trouxe um Land Rover para cá. E a família. Porque eu veio para lá um filho e trouxe 3. Nós tínhamos nesse tempo que ainda não havia assim televisões, mas o meu filho tinha vindo lá de fora da África, foi no tempo daquela grande guerra, e comprou uma televisão, trabalhava por bateria. E ele depois trouxe-me para ali e para aqui, disse, mãe, veio trazer uma televisão. Meu filho, não temos luz, não havia lá luz naquela quinta, não havia nada. Não temos luz. Trouxe-me a televisão e uma bateria e íamos a carregá-la do lado da além da barca a um senhor. E depois a televisão trabalhava a baterias. E havia uma... Como é que eu vou dizer? Havia uma ida para o estrangeiro. E arranjou uma contrata para ir para a Alemanha. Estive lá um ano, foi o ano de contrato. E água? Tinha água corrente? Água não, havia fontenários, alguns 5 ou 6 fontenários cá na vila, da minha altura, com uma torneira, mas a água era pouca, no depósito. Tínhamos um depósito grande, ali em cima, e vinha a água do lado de onde estava ela captada, para lá para o depósito. Depois do depósito, então é que era distribuída para as casas que já a tivessem. Aquele que não a tivesse distribuída ia com os cântaros para o pé dos Marcos. Iam logo de madrugada para lá com os cântaros a tomar a vez. Mas tinha que estar lá à guarda, porque senão as mulheres batiam-se. Tudo queria encher os cântaros, mas aquilo era por vez. Deixavam os cântaros aqui, esse tudo em fila. Tinha que estar sempre a guarda por ali, senão era o diacho. Aqui na rua, lá de cima, eram mais espessos do que os torninhos, quando se vê estas bandadas no ar. Os garotos ali chamavam o Luxio, ali acima do povo, onde é que fazem agora os arraiais. Aquilo era como os torninhos ali, espessos, e agora vai gente aqui ao cima do povo, à associação, a tomar café à noite, vou ao baixo, venho ao cima, e não se vê meia alma, noite, não se vê meia alma, não. Aqui está, mas estão mais da metade das casas fechadas, cá nos outros já. Ia o que me dava o pão de migas e aquilo calhau. Quantos irmãos tinha? 10. Eram 9 e 10. Estava descalço de inverno,
Às vezes, quando vinha à noite, os pés até vertiam sangue, mandar a gente por lá, descalço, até os pés vertiam sangue. Ele tinha 3 ofícios, era carcereiro, era coveiro e era encarregue das águas, porque as águas fechavam-se durante o dia no verão, porque havia muita falta de água. Depois até punham assim cacarecos à beira dos marcos, porque não havia água canalizada, não havia saneamentos nenhuns, as mulheres e os homens tínhamos que ir às calejas fazer as necessidades, e que às vezes havia condições um bocadinho interessantes, anedóticas até, porque uns contavam uma coisa, outros contavam outra, que a tia Maria estava na caleja, passou o Manuel, depois deixa de estar, que xerete e tal, e já estavam estas coisas assim. Está a lagoa abandonada, bem merece ser olhada com carinho e atenção, pois nela tudo produz, só nos falta ter a luz que é a nossa inspiração. E depois continuar, o cá vieram a pôr a luz. E depois, Lagoaça é um jardim, toda a gente diz que sim, ao que linda a nossa terra. Por esses mundos além, toda a gente nos quer bem, desde o vale até à serra. Viva Lagoaça, terra portuguesa, a aldeia pequenina, cercadinha de riqueza. Viva Lagoaça, que não tem rival. Dentro do concelho não existe outra igual. Fui para o tiar e eu gostei muito do trabalho que fazia no tiar. Gostava muito do que fazia no tiar, gostava muito de fazer a criação dos bichinhos, gostava de andar com eles na mão e tratá-los com todo o carinho. Ainda hoje, eu nunca deixei de fazer uma criaçãozinha pequenina em minha casa. Eu tenho lá casulos, eu já cozi casulos e os fiei porque os casulos pode-se fazer extração para se fazer a seda de primeira, que é um fio muito fininho e muito delicado, e pode-se fazer a seda de segunda, que a gente cose os casulos numa caldeira com água e sabão, faz-se uma manta de maranhos, chamamos nós os maranhos, porque depois os casulos ficam todos enliados uns nos outros, não é? É como que seja lã de ovelha, ou como que seja algodão, em rama. E depois a gente vai escremeando, não é? Vai abrindo, escremeando os maranhos, e depois fazemos à moda de um copinho de algodão e rama, e espetamos num pauzinho de amendoeira, que tem uns galhinhos muito fininhos, e a gente vai fiando com a roquinha, que é o tal galhinho de amendoeira, e o fuso, que serve para afiar a lã da ovelha, os maranhos, e também alguma seda que fica mais imperfeita da seda primeira, que a gente depois junta e fia essa seda também, que nós depois mais tarde nos chamamos corriões, que se vão juntar também ao início de gente dobar a meada. Quando a gente faz a extração da seda, há sempre uns pedaços de seda que ficam mais grossos, e isso chama-se os corriões, e ao fazer a união dos fios, e assim. E o meu homem na cama, eu falei lá onde que já lá está. E eu disse silenciado, acende-me lá um lume, estou engaranhado, a andar casa atrás, casa adiante. E lá acendeu o lume, mas eu quintei-me para trás e por diante, e veio um puxo. Tinha ali um redondinho, de a vestir, e deu-me um puxo e metia estes 2 dedos na boca do corpo. E eu assim, bem, encontrei o primo. Dali a nada, deu um outro, nasceu, deixei-o assim a vida. A tela, e deixei-o assim a vida grande, tinha medo que se coasse. A minha vida. Ao outro dia de manhã, foram a rapariga mais velha, lá foi a buscar um leite à quinta do senhor Almirante, e já temos uma menina, minha mãe já teve mais uma menina. Coisas antigas, eu era criança, não era mais nova, quando se via estas coisas mais difíceis da vida,
E lembro-me que a nossa vila era uma vila muito com falta de água. Muita falta de água. E depois um senhor que já faleceu, o senhor Almirante Sarmiento Rodrigues, esse senhor é que nos meteu a água cá na vila, ou seja, se não fosse ele, não tínhamos água. Então lembra-me de uma história que eu lá passei, que é dizer, que hoje até já nem se pode fazer isso, mas naquela altura a gente facilitava mais. E então, havia lá uma rua antiga, que as casas eram de cantaria e formavam uns arcos. Era a rua mais antiga, claro, em Vila Cheia. Eu ia buscar o leite para o meu filho, e então sinto uns raios assim muito cheios de pena, muito doloridos, naquela rua. E depois pôs-me a escutar de onde é que vinha aquele som, e era então, parece que vinha daquela casa, a tal casa que tinha aquele arco. E eu então meto-me por ali adiante, sempre atrás daquele lá, sempre atrás daquele lá, e corri por um corredor adiante, até que foi a um quarto, onde estava então uma mulher que tem um filho. E eu, nunca tal me aconteceu, foi a primeira criança que eu vi nascer. A mulher pediu-me que chamasse a parteira e eu telefonei então para a Vila do Conde e apareceu a parteira. A criança nasceu e estava uma menina de 2 anos a chorar ao pé dela. O marido lá não estava, aquilo pôs-se logo no nascedor, a mulher se calhar não teve tempo para nada. E então tratei de matar uma galinha, fez um caldinho, dei, lavámos o garoto, tudo aquilo. Sei uma história de um homem que era daqui, assim, ainda era moço e foi para a Espanha. E depois devia-se ter talvez oferecido voluntário, porque ele tinha feito a tropa aqui em Portugal, e devia ser oferecer de voluntário. Esse homem arranjou a desencarrilar um comboio que ia cheio de militares da Contra, que eram contra o Franco. Em Mafra. Esteve lá 8 meses em Mafra. Era correnteiro. Era correnteiro. Olha, não tinha memória nenhuma e meti 110 toques na cabeça. De cor, todas de cor. Toques de cortele, toques de manejo de arma, armas, apresentar armas, unifileiras, dar fogo, do cortele, meti 110 toques na cabeça. E não tinha memória nenhuma, está a ver? Ainda hoje, se nenhum me perguntar a tabuada de multiplicar, respondo-la toda. A de multiplicar. 6 vezes 9. 9 vezes 54. Sei a toda. E para a letra não dava nada. Não percebo. Nós, numas coisas, somos mais perto, e noutras somos mais brutos. Mesmo até um espartalhão, um gajo que tenha muita inteligência, em algumas coisas é bruto. Olha, meu pai, não havia cá em Freixo homem tão inteligente para letras como ele. E para governar a vida, era uma faguinha com 2 olhos. Nós, de Tua para baixo, íamos, carregávamos, para carregar estávamos 8 dias a carregar, porque antigamente as pipas não eram por coroa, era tudo à mão. Nós ficávamos por praitões abaixo e depois ali íamos dormir à terra, raseira. E depois estávamos ali um dia ou 2, voltávamos, num dia e numa noite é que chegávamos ao aeroporto. Ou para cima, era a vela, quando fazia vento, era a vela. Quando não fazia vento, vinhamos a trabalhar e para chegar a sítios que havia bois, amarramos ali, depois ia ao boieiro, para agarrava no barco e depois íamos fora dos sítios mais melhor, há sítios bravos que a gente não podia, o boi não podia andar, era à mão, tudo à corda e à mão. O que é que falta em Lagoaça? Aqui quando se junta, quando está aqui a trabalhar... Faltava chegar uns lazeiros para as pessoas passarem, umas coisas assim, talvez uma piscina no verão, nos têm assim. Vêm do Porto, Lisboa,
os filhos da terra, e precisava-se talvez uma piscinazita, que era para entreter as pessoas, ou uma casa de espetáculo, umas coisas assim. Comece por onde quiser, conte coisas. Semeavam o milho, se as pessoas dizem. Depois de semeado, arrancavam-no. Depois arrancavam e punham-no a secar. E depois de seco, massavam-no com uma massa. Depois de massadinho, levavam-no primeiro para o oliveiro a pôr modo, não podiam amassar assim. Depois de molhado, massavam-no com umas massas. Depois de massado, espadavam-no. E depois de espadado, fiavam-no. Depois de fiado, faziam as meadas e faziam meadas e então depois de cozidas, coziam aquelas meadas de linho, muito bem cozidas, nos cortiços. Aqui em Freixo, no sítio chamado, estava agora a discoteca, ali era a escola, na praça, ao pé da igreja, era a escola. Era ali que aprendíamos até a 4ª classe, para estudar nada lá, porque era pobrezinha. E depois toca de sair da escola ir a trabalhar. Com 10 anos? Com 10 anos. Para nós, tínhamos uns prédios de meias, nós éramos pobres, mas davam uns prédios assim a meias. Davam os prédios a meias, ia apanhar a azeitona, ia apanhar a amêndoa, ia apanhar tudo, a fazer tudo. Até a segar o pão, a ceifar o pão. Viemos para aqui, para a aldeia de Poiares, Freixo, que isto antigamente, eu quando cheguei, viemos de carro, primeiro viemos de comboio, até Val Ladrões, que era um comboio daqueles que andavam muito devagarinho, antigamente. Depois estava lá um táxi à nossa espera, viemos para Poiares. Quando cheguei aqui, viemos assim à noitinha, não havia luzes, não havia eletricidade. Pronto. E eu, quando cheguei, se tivesse um buraco, eu tinha metido dentro dele e ia parar outra vez a Luanda. Pouco ou nada. Isso era para os ricos. Pois não comíamos como agora peixes a toda coisa. De vez em quando, lá numa festa, lá se comprava um quilinho de peixe, torrinho, o resto não havia. Não havia. Nem havia dinheiro para pagar. Nem havia dinheiro para pagar. Era assim a nossa vida. O que eram os voluntários? O que é que faziam? Voluntário foi uma espécie de tropa que se formou ali voluntariamente. Era uma tropa, espécie de uma tropa voluntária. Tínhamos armas, tínhamos tudo, tínhamos capitão, tínhamos tudo também. Bom, lá fui para lá, andei lá 6 anos, mas matava para não morrer. Matei para não morrer. Isso é que é verdade. Porque chegaram a matar na minha frente 3 e 4 voluntários. Era uma carga de trabalho. A gente não tinha os seus cercados, não queriam deixar lá entrar ninguém, e depois esperavam as pessoas de espera e ali os tombavam. Bom, mas é que tive a sorte de nunca apanhar nada. Durante 6 anos nem eu era canhão de Silva. Mas muitos dos meus colegas morreram lá, muitos. E a gente era obrigado a matar para não morrer. Isso é verdade. Lá andei a minha vida toda. Fui almoçar e depois o meu pai foi almoçar e ia apanhar o comboio do Porto, em Campanhã Conselheira ou na outra estação, não sei, no meio de uma avenida. 2 homens embarulharam-se e o meu pai disse:
Olha, disparata, que estranho agora a brilhar aqui no meio da rua. Veio outro que eles defenderam, foram contra meu pai. E quando ia para o comboio, ou quando ia pagar a pensão, isso já não sei, encontrou-se a carteira. Roubaram-me. E a minha chegada a Freixo foi impressionante, não é? Porque viemos de comboio, aquele comboio a lenha que parava e andava, que era uma coisa muito engraçada e muito, que ainda hoje tenho saudades, mas muito típica, não é? A gente quase que descia, subia com o comboio em andamento. E vinha assim, eu e a minha sobrinha, chegámos aqui, tudo isto foi uma confusão. Mas a senhora andava, era uma maneira de, andava pelas portas a dar os doces e a anunciar o casamento para o dia seguinte. O que é que eu fiz? A 4ª classe. Fiz, nunca mais me esqueço. Foi numa sexta-feira o exame da 4ª classe. E na segunda-feira a seguir, não é? Só tive o sábado e o domingo, sem fazer nada. Segunda-feira fui para o comércio. Eu fui trabalhar para uma mercearia de Freixo. Eu não chegava à balança. Veja, um miúdo com 11 anos. Naquele tempo podia-se trabalhar com 11 anos, hoje não. E o meu patrão punha um caixote do sabão, está a perceber, vazio, para eu subir para o caixote e pesar. A primeira coisa que eu pesei, nunca me esqueço, foi 5 tostões de pimento. Vai-se encabeçada em liberdade franca, o Jerico russo de uma linda cor.